Com 12 anos eu comecei a trabalhar em São Caetano, 12 anos e meio, comecei a trabalhar numa fábrica de pincéis. E interessante que o horário que eu entrava para trabalhar era às 10 horas da noite. Trabalhava das 10 da noite às 6 horas da manhã. Olá, esse é o perfil do vereador Pastor Elias Azevedo, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Eu queria agradecer, vereador, o senhor ter aceitado o nosso convite mais uma vez para falar aqui no programa Perfil. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Obrigado vereador. pelo convite. O senhor nasceu aqui em Campinas, é da terra. Sou de Campinas, nativo, né, É? como se costuma dizer. E o senhor foi criado em que região, em que bairro? Eu nasci no Jardim do Lago, ali na Avenida Antônio Lacerda Franco, né? Gravado o número na mente até hoje. A minha infância toda passei por ali até talvez aos 13, 14 anos, quando eu mudei para São Caetano e voltei depois de alguns anos, 4, 5 anos, nós voltamos novamente para Campinas. Mas o Jardim do Lago foi e continua sendo o lugar que a gente passou a maior parte do tempo. Com 13 anos, mudar, deixar os amigos, né? A gente já tem muitos amiguinhos. Foi difícil ir para outra cidade? Eu penso, Ana, que aquela época não era tão difícil, porque os amigos, eles eram amigos que nós encontrávamos na escola e aquelas brincadeirinhas de rua que a gente tinha com os próximos ali, né? Os vizinhos mesmo, né? De rodar pneu na rua, né? Mas aí depois, nessa idade, o que prevalece mesmo é a ordem do pai e da mãe, né? Sim. Você meio que desliga mesmo, é obrigado a desligar dos amigos e vamos começar uma nova jornada. Família grande? O senhor foi criado em família grande? 4 irmãs e mais um irmão, né? Nós éramos em 6, e o meu irmão mais velho, né? Mais velho do que eu, ele faleceu com 14 anos. Eu não tive uma convivência muito de perto com ele, justamente por conta da idade. A não ser aquelas brincadeiras de criança, brincadeiras de irmãos, mas a hora que começou a brotar aquela ligação mais de irmãos, o meu irmão acabou falecendo num acidente de ônibus. Olha, que triste. O meu irmão era cobrador de ônibus numa empresa em São Caetano, quando nós mudamos para lá. E ele estava fazendo a última viagem, como se costuma dizer, né? Inclusive trabalhei nessa empresa também. Ele foi fazer a última viagem dele, de São Caetano a São Paulo, e acabou acontecendo um acidente. Viagem mesmo. Foi de fato a última viagem dele mesmo. Aliás, ele não teve nem a saída do ônibus, né? Foi um acidente sem que o ônibus estivesse transportando um passageiro. Né? Era ele e o motorista? Era ele e o fiscal. O ponto de ônibus era numa esquina, e o terminal, né? Eles ficavam parados ali, e era final de ano, e era por volta das 10 horas da noite, eles estavam tomando um café ali, e o motorista, o fiscal, resolveu tirar o ônibus para parar na esquina, que era a partir dali o trajeto. Imagina-se que ele pensou que fosse o motorista já saindo para a última viagem, e ele subiu pela porta da frente, o fiscal fechou a porta e ele acabou caindo, e logo na curva aconteceu o acidente. O eixo acabou passando em cima dele. Que triste, né, vereador? Muito triste. Isso ainda marca a vida de vocês? Ele é lembrado ainda? Com certeza, né? É uma parte da família. Hoje um pouco menos, porque os irmãos acabam evitando de falar, não conversam sobre o assunto. Mas o meu pai sofreu até o último dia dele por conta da morte do filho. Não tem por onde, né? Não tem por onde. Pai não esquece nunca. Parece que o padrão esperado é que o filho sepulte o pai, ou os pais. Neste caso, e como acontece muito hoje, acaba machucando mais, né? Mas na escadinha, o senhor era que número, na escadinha dos 6? O quinto. O quinto? O quinto. Aí depois tem uma irmã mais nova, a Eunice, que hoje mora no Rio de Janeiro. Tá, então eu sou o quinto da escala, Tá certo. o 5 de 6.
E das brincadeiras que vocês tinham quando eram crianças, o senhor falou que rodava pneu, tem alguma que o senhor se lembra mais? Jogava futebol? O que o senhor jogava quando era criança? Não, sempre fui ruim de bola, menina. Nunca me interessei muito pelo esporte. Não? Não, eu sempre fui ruim para esse tipo de coisa. Acaba brincando com os meninos lá, mas não é nada de extraordinário. Não perdia o meu tempo nisso. Eu preferia brincar de carrinho, caminhãozinho feito com lata de leite. Acho que era alguma coisa assim. Leite em pó, né? Leite em pó. Aí que é o que dava para fazer, né? Que tinha para brincar. Aí colocava 2, 3 latas e saía puxando aquilo ali. Brincadeira de pneu. A gente não vê mais isso hoje, né? Nem tem como, né? Mas a gente encontrava um pneu na rua, colocava água dentro dele e 2 cabos de vassoura, um de cada lado, e saía. A água era para ele ficar pesado. Meio que para lubrificar, né? E aí a gente corria com o pneu, assim, era divertido o negócio. Hein? E aquela outra brincadeirinha com um pneuzinho um pouquinho menor, aí fazia uma argolinha e saía equilibrando. Esse já era um esporte, né, vereador? Já era atividade física, porque a criança não para de jeito nenhum, né? Agora para na frente do computador, na frente do... Jogar bolinha, rodar peão. Essas brincadeiras da época, né? Hoje, se falar de jogar bolinha, né? Acho que eram 4, né? Acho que eram jogar bolinha? 4 covas que fazia, né? Faz chama birosca, né? Birosca, né? Bom, eu ficava assistindo, eu tentava, mas ficava só assistindo, né? Porque eu fui criada mais com meninos, então a gente soltei pipa, fiz pipa e tal, mas não... É padrão, né? O pipa é padrão. Eu acho até que esse tipo de brincadeira, você tem um pouco mais de comunhão, né? Porque você precisa de companheiros para brincar, né? Diferente hoje do videogame, que você fica à distância sozinho. E joga com uma pessoa do outro lado do mundo, nem conhece. Não sabe quem é. Mas nessa época, vereador, as crianças começavam a trabalhar cedo, né? Era permitido. O senhor também? Meu primeiro registro foi com 12 anos. Eu trabalhei numa empresa, era uma fábrica de pincel, me lembro até, fábrica de pincéis Olindo. Né? Lá em São Caetano? Em São Caetano, porque com 12 anos, 13, o senhor foi pra lá. Da casa dos 11 anos nós fomos para São Caetano, já na idade de começar a trabalhar. Talvez por isso que nós mudamos para São Caetano, até para que os filhos ajudassem na despesa, né? Então, com 12 anos eu comecei a trabalhar em São Caetano, 12 anos e meio, comecei a trabalhar numa fábrica de pincéis. E interessante que comentava ainda sobre esse assunto esses dias, que o horário que eu entrava para trabalhar era às 10 horas da noite. Trabalhava das 10 da noite às 6 horas da manhã. E a escola? Chegava em casa às 6 horas e tomava um café ali rapidinho e já entrava na escola às 7. E até por volta das 11 horas ficava na escola, voltava para casa, dormia. Ainda bem que eu morava ao lado da escola. Mas 9 horas da noite eu saía sozinho, né? O pai não levava para a escola, pro trabalho. Eu saía de casa à noite para ir trabalhar sozinho. Já ia trabalhar, de lá eu voltava às 6h30, eu estava em casa, 7 horas na escola, aí até umas 11 horas, acredito, 11 e pouquinho, depois voltava, almoçava e ia dormir. Nesse período, talvez de uns 8 meses, eu trabalhei nessa empresa. Mas o senhor também foi motorista de caminhão? Teve alguma coisa assim ou não? Fui. Na sequência, depois dessa fábrica, eu fui trabalhar de cobrador de ônibus. Agora já com uns 13 anos, fui trabalhar de cobrador de ônibus. O meu pai trabalhava na mesma empresa, na época que podia trabalhar, né? Com 12, 13 anos, hoje não pode, né? Mas com 13 anos eu fui trabalhar nessa empresa de ônibus e entrava por 3h40 da manhã, eu entrava nessa empresa, trabalhava até por volta da 1h da tarde. Depois dessa empresa, nós voltamos para Campinas, agora mais ou menos uns 16 anos. Voltei para Campinas. E em Campinas eu fui trabalhar. Agora, nessa idade você não consegue mais emprego. Na época você não conseguia mais emprego, então tinha que trabalhar mesmo com o que
o que aparecia. Aí eu fui trabalhar de servente de pedreiro, que parece que era meio que padrão, né, para o menino de 15 anos, 16 anos. À época era trabalhar de servente de pedreiro. Trabalhei de servente de pedreiro, de ajudante de encanador eletricista, onde eu aprendi um ofício, né? Trabalhei até quando me alistei no quartel. E depois que saí do quartel, servi o quartel aqui em Campinas mesmo, na companhia de comando. Depois eu saio do quartel e volto a trabalhar na área do transporte. Né? Trabalhei numa empresa, mas na área de transporte da empresa. E aí sim, comecei a trabalhar com caminhão. Depois trabalhei com motorista de ambulância. A minha vida, a família toda sempre esteve envolvida no transporte. Sempre. E agora o senhor é pastor? Pastor há 17 anos, eu sou pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Campinas mesmo. Já passei por 3 igrejas, é a 3ª igreja que eu pastorei hoje. É casado, tem 2 filhas, Ana, 2 Anas, Ana Paula e Ana Carolina. Isso. E a mãe é a Francisca. A Francisca. A Paulinha é a primogênita com 26 anos e a Carol com 23. E elas também estão seguindo, querem trabalhar na igreja ou na política? Tem alguma tendência já? São pastoras. As Sim. minhas filhas são pastoras, já são nomeadas, membros do ministério já há algum tempo. E são pastoras auxiliares, a família toda. Não só eu, mas a minha esposa também é pastora, é membro do ministério já há muitos anos. Há uma classificação, vou dizer assim, na igreja, que vem de obreiro aspirante a ministro. Então, minha esposa também já é ministro há vários anos e as nossas filhas também estão conosco no ministério. A nossa filha mais nova, Ana Carolina, ela é a coordenadora estadual de filhos de pastores da nossa igreja. Então, ela é uma autoridade no estado também, no que diz respeito à igreja. Né? Então, todos estão envolvidos. Todos. Vereador, nosso tempo já acabou. Eu sei que tem muita coisa ainda para contar. É muito rápido isso aqui, né, menina? Mas o senhor com certeza vai ser chamado de novo para contar mais uma parte da sua história. Muito obrigada pela sua vinda, vereador. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E a gente está à disposição. Vamos voltar outra hora para a gente falar sobre outros assuntos também. Com certeza, vereador. Muito obrigada. Obrigado. E você que ficou com a gente, muito obrigada também. Este foi o perfil do vereador Pastor Elias Azevedo, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Obrigada, até o próximo.